mundo vai brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo moveu as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Olá, irmãos, gostaria de cumprimentar a todos e nós vamos ainda continuar com o nosso estudo online e vamos confiar em Deus, porque nós sabemos que Ele está no controle de tudo e que em breve nós possamos nos reunir como igreja novamente. Antes do estudo, eu gostaria de orar. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pelas nossas vidas. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nós, por nossas vidas. Nós agradecemos, pedimos que agora nós possamos entender a Tua palavra, entender desse estudo. Pedimos que o Senhor nos fortaleça e afaste de nós tudo aquilo que quer atrapalhar. Nós agradecemos, Pai Celestial, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Então, irmãos, hoje nós vamos estudar a lição 9 do livro Ide e Pregai, Conselhos de Jesus a seus missionários. O texto básico de hoje é Mateus capítulo 10. Vamos já ver qual é o alvo da lição? No alvo da lição nós vamos entender o valor dos conselhos que Jesus deixou aos que estão cumprindo a tarefa missionária. Ser prudente, simples e guiado pelo Espírito Santo. Participar da obra missionária, envolvendo-se com os obreiros e tratando-os com dignidade. Na introdução nós temos os conselhos de Jesus deixados no capítulo 10 de Mateus. São importantes não apenas aos apóstolos que os receberam, mas para nós que temos a incumbência de continuar a tarefa de evangelizar o mundo. Então esses conselhos eles servem também para nós, para que nós possamos continuar essa tarefa missionária. E nós vemos que esse capítulo, nós vamos ver que esse capítulo ele é muito amplo e rico. E nós vamos tratar nesse estudo de 6 tópicos. Nós vamos falar dos escolhidos, as instruções, as admoestações, que são as advertências. Nós vamos tratar dos estímulos, das dificuldades e as recompensas. Então, irmãos, agora aqui no primeiro tópico, nós podemos ver os escolhidos. Então aqui Jesus chamou para si 12 homens, que eram pessoas simples e sem relevância na sociedade de Israel. Eram homens sujeitos às mesmas fraquezas que nós e que diariamente necessitam da mesma graça divina. Então nós poderíamos ter imaginado que seriam homens especiais, mas não. Como nós vemos, eram homens simples. Muitos eram simples pescadores sem instruções. E aqui nós vemos que eles eram pessoas sujeitas às mesmas fraquezas que nós e que diariamente necessitam da mesma graça divina. E nós também vemos, irmãos, que alguns deles tinham até histórico comprometedor, como Simão o Zelote. Ele fazia parte de uma facção revolucionária disposta a usar de violência para lutar pela liberdade do seu povo que estava sob o jugo romano. E também outro exemplo que nós temos é de Judas Iscariotes, que traiu Jesus. Então aqui agora, irmãos, nós sabemos que o Senhor Jesus tinha muitos discípulos, mas aqui agora ele escolhe apenas 12 para que eles pudessem ter um relacionamento mais pessoal, para que eles pudessem ser preparados. O Senhor Jesus iria qualificá-los e logo após
eles serem qualificados, o Senhor Jesus iria designar eles como apóstolos, que refere-se a representantes qualificados que são enviados numa missão. E também, irmãos, nós podemos ver numa outra passagem bíblica, em Lucas, no capítulo 10, que ali, naquela ocasião, o Senhor Jesus também enviou 72 discípulos. Ele enviou de 2 em 2 para também levar a palavra. Aqui diz assim: o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Então, aqui agora, irmãos, Jesus os chamou para cumprir a missão de proclamar o reino dos céus, seguindo seus passos. Então, assim que nós temos que proclamar a palavra de Deus, seguindo os passos de Jesus, olhando e fazendo como o Senhor Jesus quer que nós façamos, que nós possamos ler a palavra, entender e fazer como o Senhor Jesus quer. Então, que nós possamos seguir os seus passos e fazer tudo aquilo que Ele nos fala na tua palavra. O que significaria também pagar o preço de ser diferente e fazer a diferença no mundo corrupto e mau. Então, pagar o preço, ser diferente e fazer a diferença neste mundo. Então nós podemos ler em Mateus 10, versículo 1, chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Vamos ver uma aplicação? Deu-lhes autoridade. Quer dizer que Jesus concedeu a seus discípulos algo do poder sobrenatural dele para que pudessem vencer as forças do maligno. Não temos autoridades em nós mesmos. Somente quando Cristo nos outorga é que podemos vencer as lutas enfrentadas durante o cumprimento da tarefa missionária. Foi o próprio Jesus quem ensinou em outra ocasião: sem mim nada podeis fazer. João 15, 5. Agora aqui, no segundo ponto, nós temos as instruções e nós vemos nos versículos 6 e 7 de Mateus 10: antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, pregue esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Então Jesus deu instruções a seus discípulos para que pudessem desempenhar as suas tarefas. Primeiro, evangelizar os de casa. Depois, pregar a mensagem da salvação. Abençoar os ouvintes e tratar os obreiros com dignidade. Digno é o trabalhador do seu alimento. Você tem evangelizado seus filhos, parentes e amigos? Nós podemos começar evangelizando os nossos filhos, parentes e amigos. Você tem pregado a salvação em Cristo Jesus? Você tem abençoado as pessoas à sua volta? Você tem colaborado para o sustento digno dos que servem ao Senhor? Essas são perguntas que nós podemos refletir nelas. Vamos ver uma aplicação? Digno é o trabalhador do seu alimento. A manutenção da obra missionária é um desafio para quem recebe e para quem sustenta. A palavra digno está no versículo para lembrar que os missionários merecem o respeito de todos. Não é sobrevivência, é dignidade. Então nós podemos colaborar para a manutenção da obra missionária e ajudar no sustento de nossos missionários. Então aqui no terceiro ponto nós temos as admoestações, onde nós vemos que o Senhor Jesus ele adverte os seus discípulos. Então nós podemos ler Mateus 10, do 16 até o 22. Vou ler o 16. Eu os estou enviando como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. 17. Tenham cuidado,
pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. Versículo 21. O irmão entregará à morte seu irmão e o pai o seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Versículo 22. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então os discípulos são aconselhados sobre os cuidados que devem tomar, devem saber prever os riscos e perigos. Aqui o Senhor Jesus fala de lobos, referindo-se a falsos profetas que perseguem os verdadeiros e buscam destruir a igreja. O primeiro conselho é que os discípulos sejam prudentes como a serpente. Então, como a serpente, os discípulos precisam fixar os olhos sobre seus inimigos, avaliando a situação para não perder o controle da situação. Ser prudente, seja sensato, sábio, criterioso diante do mal. O segundo conselho é que os discípulos sejam simples como uma pomba. A simplicidade da pomba indica que não usará de astúcia ou táticas mentirosas, mas de pureza e verdade em todos os atos e palavras. Ser simples, seja inocente, sensível e sincero diante do bem. Combinadas, a prudência da serpente nos salvaria de uma exposição desnecessária ao perigo, e a simplicidade da pomba nos livraria de ter que usar de meios pecaminosos para se prever do perigo. Ser guiado pelo Espírito. Nas adversidades, lutas e provações, confie que o Espírito Santo falará por você. Então aqui no quarto ponto, nós temos os estímulos, e nós vamos ler Mateus 10, do versículo 28 ao 31. Versículo 28. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Versículo 29. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Versículo 30. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. E no versículo 31, portanto não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Então, não tenha medo. Deus sabe todas as coisas, confie. Deus controla todas as coisas, descanse. Há nessas palavras de Jesus conforto e esperança. Nelas devemos firmar nossa fé. Ele conhece todas as coisas. Ele controla todas as coisas. Assim como nós vimos no versículo 30 de Mateus 10. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da vossa cabeça estão contados. Então podemos crer que Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de tudo e que seus filhos são amados e cuidados por Ele. Além disso, Jesus conforta os discípulos, afirmando que eles valem bem mais do que muitos pardais. Em outras palavras, a providência divina governa até mesmo os menores detalhes e os assuntos mais triviais. Essas são declarações poderosas da soberania de Deus. Agora, no quinto ponto, nós temos as dificuldades. No versículo 38 de Mateus 10. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Ele estava exigindo total compromisso de seus discípulos. Para aqueles que vão a Cristo com uma fé em que a renúncia de si mesmo haverá vida eterna e verdadeira. Fica bem claro que seguir Jesus não é algo fácil. Ele esclarece que a tarefa de evangelizar o mundo será feita com lutas. Então, nosso Senhor Jesus Cristo espera que todo verdadeiro discípulo
responda a esse desafio não apenas com palavras, mas com 3 atitudes. A primeira atitude: amar mais o Senhor que a própria família. Então, coloque Deus em primeiro lugar, mais que a família, trabalho ou realizações pessoais. Segundo, tomar a própria cruz e seguir o Mestre. Esteja ciente que irá sofrer perseguições por Cristo em casa, no trabalho e na sociedade. Terceiro, perder a vida para poder encontrá-la. Então, quando necessário, renuncie dinheiro, sucesso, conforto, bens e outros valores deste mundo. E no sexto e último ponto, nós temos as recompensas. Versículo 41 e 42 de Mateus 10. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. E se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria, a um destes pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu asseguro que não perderá a sua recompensa. Então aqui devemos observar que há uma dupla dimensão de recompensas. Primeiro, aos missionários que vão para os campos pregar o Evangelho, Jesus declarou a importância da missão, no sentido de que o enviado representa aquele que o enviou. Mateus 10, 40. Isso é privilégio e honra, ser representante do Pai. Então, sinta-se honrado quando pregar o Evangelho. Segundo, é importante também considerar que existem recompensas para aqueles que recebem e sustentam os que foram enviados. Quem acolhe um profeta recebe a recompensa de um profeta. Receber a recompensa do Pai, sinta-se abençoado quando evangelizar ou apoiar quem evangeliza. Temos aqui um bom desafio para nos motivarmos a sustentar os missionários que estão nos campos. Em Mateus 10, 42, os discípulos são chamados aqui de pequeninos por causa da dependência que eles têm do Mestre Jesus e também devido à sua posição diante dos poderosos da sociedade. Justamente sobre essas pessoas desprezadas pelo mundo repousa a benevolência de Deus e seu olhar providencial. Então, que nós possamos reconhecer a nossa total dependência de Deus e também a nossa pequenez diante dele. Então, irmãos, que nós possamos ter aprendido desse estudo, que nós possamos ser obedientes à palavra de Deus e aos conselhos que o Senhor Jesus Cristo nos deu, sabendo que teremos dificuldades quando formos levar a sua palavra, mas ele nos fortalece, nos anima, dizendo que estará sempre conosco e nunca nos abandona. Agora, para você que ainda não tomou o passo de aceitar a salvação em Jesus Cristo, você ainda pode. Basta você reconhecer a sua condição perdida, confessar e se arrepender dos seus pecados e aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu único e fiel Salvador. Agora, irmãos, eu gostaria de ler, para terminar, Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Vamos orar, irmãos? Pai Celestial, obrigado por esse estudo, que o Senhor venha nos fortalecer, que nós possamos levar a Tua palavra de acordo com Tu queres, que nós possamos praticá-la. Muito obrigado também pelos nossos missionários, que o Senhor venha proteger a eles, onde eles estiverem,
e que o Senhor dá sempre o sustento para eles, que nós possamos também estar ajudando a eles nesse sustento. Obrigado, Pai Celestial, nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém. Então, irmãos, nós chegamos ao fim desse EBQ, que Deus nos abençoe, e um abraço fraternal a todos.